senhores, a Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, a SIGES, tem a honra de recebê-los em nosso encontro empresarial comemorativo aos 84 anos da entidade, celebrado no dia 22 de junho. Buscando inovar e oferecer oportunidades de conhecimento aos associados, neste ano, a SIGES está com novidades em sua solução de educação empresarial. Além da mentoria, que desde o ano passado é um sucesso, temos agora a Trilha Empreendedora SIGES, uma série com 3 capacitações exclusivas para associados com os temas Vendas e Marketing, Finanças e Liderança. Acesse o SIGES em Rede para maiores informações e também para fazer sua inscrição. Para que possamos dar início, pedimos a gentileza de desligar ou deixar seus aparelhos eletrônicos no modo silencioso. Agradecemos aos patrocinadores deste evento: LevMed, Ravena Jeep, Cicobi Sejascred e Topsan. Informamos que as perguntas aos painelistas devem ser enviadas através do QR Code que está na tela. Lembrando que ao final do evento será servido um coquetel, momento este proporcionado para a geração de network. O encontro empresarial é reconhecido como o principal evento do empresariado de Jaraguá do Sul há muitos anos, sempre com temas inovadores, voltados à realidade empresarial e com a presença de profissionais renomados, além de que oportuniza momentos de relacionamento entre os participantes e o fortalecimento do associativismo. Nesta edição, trazemos o tema Desmistificando a Governança: como construir empresas longevas e sustentáveis. Convidamos a senhorita Ana Clara Transner Chiodini, presidente da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, a SIGES, para suas considerações iniciais. Boa noite. Boa noite. No dia 22 de junho, a SIGES completou seus 84 anos de existência, celebrando assim mais um ciclo de realizações e preservando os ideais dos visionários que iniciaram os primeiros passos do associativismo empresarial aqui na nossa região. Somos uma entidade que se mantém firme em relação aos objetivos da sua origem e ao legado de suas diretorias desde a fundação em 1938, renovando ano após ano seus valores com base nos pilares da representatividade empresarial, incentivo ao voluntariado e o senso de participação junto à comunidade. Princípios que orientam nosso propósito de criar conhecimentos e conexões que potencializem o ecossistema empresarial de Jaraguá do Sul. Fortalecidos mesmo nos períodos de dificuldade, ancorados no compromisso de buscar a sustentabilidade econômica e um ambiente favorável de negócios, trazendo consigo mais desenvolvimento e qualidade de vida. Em constante evolução, a entidade busca estar cada vez mais conectada com seus associados, gerando mais conhecimento e agregando valor à gestão empresarial e ao empreendedorismo no nosso município e também na região. Hoje, neste encontro empresarial comemorativo, vamos trazer a perspectiva de um olhar mais atento para uma questão tão importante na sustentabilidade e perenidade das empresas e negócios, que é a governança. E gostaria de deixar meu agradecimento especial aos nossos convidados, o Décio, a Mônica e o Jaime, ex-presidentes aqui da SIGES, que aceitaram o nosso convite de compartilhar uma parte do seu vasto conhecimento sobre o tema governança. Em nome deles, quero registrar o agradecimento a todos os ex-presidentes aqui da entidade, muitos deles aqui presentes hoje conosco, por tudo que fizeram e ainda fazem como parte da história da SIGES. Cada presidente, com sua contribuição, deixou um legado muito importante aqui para a entidade. Em nome da diretoria atual, gostaria de estender o nosso agradecimento também às diretorias que passaram por nossa história e doaram o seu tempo e dedicação para que o coletivo se fortalecesse na busca contínua de um propósito maior. Muito obrigada. Para finalizar, gostaria de reforçar que as perguntas após a fala dos convidados, que a gente vai fazer essa sessão de perguntas e respostas, elas podem ser enviadas então pelo QR Code que está na tela. E um ótimo evento a todos. Obrigada.
iniciamos, portanto, o painel Desmistificando a Governança, convidando o senhor Jaime Richter para a sua apresentação. O senhor Jaime ocupou por 30 anos cargos de diretoria no Grupo WEG, é conselheiro de administração da Lunelli, Comércio e Indústria, e membro dos conselhos de diversas empresas, como a Bredsk, Eletropol, Real Vidros, Transpésia, entre outras. Foi presidente da ACIGES no ano de 2006 e hoje é membro do Conselho Superior da entidade. Boa noite. Muito obrigado pelo convite da ACIGES, da atual diretoria. Muito obrigado pelo comparecimento de todos vocês aqui que atenderam o nosso convite. Eu vou falar, 20 minutos é muito pouco para falar de governança. Governança é uma jornada e começamos com esse nome, Jornada da Governança Corporativa em Empresas. Há 20 anos atrás, quando se falava de governança, e 15 anos atrás, a gente ia a São Paulo assistir o Congresso Internacional do IBGC, a gente só via lá grandes empresas, grandes empresários. Não era diferente em Jaraguá e nem em Santa Catarina, só grandes empresas falavam de governança corporativa. Graças à Associação Comercial, que insistentemente trazia aqui, Mônica sabe disso, trazíamos gente aqui, às vezes com um pequeno público, para falar sobre governança corporativa, mas a governança corporativa, ela de tanto insistir, ela foi capilarizando e atingindo hoje praticamente todas as empresas. Eu atuo hoje na região em 7 empresas, de Corupá até Guaramirim e Jaraguá. Jornada corporativa, me foi pedido para falar um pouco como se atua nessas empresas, especialmente nas empresas menores, e como é que um conselheiro faz para atender as diferentes áreas que essas empresas atuam, né? Então, a primeira resposta, ela vem da seguinte maneira: uma jornada de governança corporativa nas empresas, formal ou informal, ela existe. Por quê? Ela começa com uma atividade de empreendedorismo. Algum empresário, algum visionário começa a sua empresa. E para começar a sua empresa, ele precisa do CNPJ. Para ter o CNPJ, precisa fazer um estatuto social. O estatuto social, normalmente, ele já contém algumas regras gerais, além da finalidade, do objeto da empresa, já tem algumas regras referentes aos sócios, quando é dessa maneira, e ela vai se estruturando. O estatuto social, a contabilidade, ela aparece logo em seguida, no final do primeiro mês, se deu lucro, não deu lucro, no primeiro trimestre, e assim começa para toda a empresa igual. Então, hoje eu atuo em empresas que metal mecânico, metalúrgico, que são fabricantes, empresas de têxtil, fabricante, empresa de alimento, fabricante, distribuidor de alimento e FEDIC, que são totalmente diferentes, distribuidor de vidros, se não me engano, acho que foi por aí, alimentos, né, fabricação de alimentos, e também de móveis planejados. Todos eles têm essas etapas: contabilidade, organograma, burocratização, acordo de cotista quando são sócios, uma empresa multifamiliar, ou então quando os filhos entram na sociedade. E começa a aparecer consultorias, a empresa começa a crescer, os próprios empreendedores começam a perceber que precisam de ajuda, de especialistas, e contratam consultorias. Cada vez mais o Conselho Consultivo está aparecendo antes do que outras atividades. Depois vem a sucessão, 2 momentos, um momento muito delicado nas empresas é a sucessão. Assim sucedem diferentes atividades dentro de uma empresa que vão determinar, esse é o ponto importante desse gráfico, que vão determinar que se o exercício de casa for bem feito, se as melhores práticas da governança corporativa forem adotadas, nós teremos uma empresa, uma longevidade ou desaparecimento. Não precisamos nem citar, não é justo citar empresas, porque cada um de nós sabe, seja
nessa cidade e outras cidades, empresas que desapareceram. E por quê? Infelizmente aconteceu assim. Há quem também procura a perpetuidade, que nós não vamos viver, mas tomara que existam empresas perpetuidade. Eu conheço a empresa mais velha, tem 460 anos, e é de bebida, de champanhe, espumante, não sei, enfim. Mas tem 460 e são 650 descendentes desde o início dos empreendedores. Eu vi essa pessoa numa palestra. Então, governança corporativa é para a empresa de que tamanho? Todo tamanho. Todo tamanho. Esqueci de falar também de que recentemente eu estou aprendendo alguma coisa sobre viagem, turismo, hotelaria, com os amigos aqui da cidade que me convidaram. Bom, bem feito, mal feito, a empresa ela acaba por aqui. Ela pode acabar aqui no desaparecimento, às vezes muito antes de fazer alguma coisa que chegue aqui. Bem sucedida, ela vai crescendo e com o objetivo, talvez, até depois de abertura de capital. Para isso, eu gostaria que toda empresa tivesse como objetivo a abertura de capital. Por quê? Porque seria o máximo do exercício e da prática, e das boas práticas de gestão para se atingir a excelência. E com esse atingimento dessa excelência, naturalmente viriam resultados muito positivos no final do ano. No que essas empresas todas são parecidas? Como é que você me fala que essas empresas são parecidas? Turismo, alimentos, distribuição de alimentos, fabricação de alimentos, móveis planejados, etc. Primeiro que todos passam de uma maneira ou de outra por essa sequência aí, não exatamente nessa ordem, todas elas são diferentes, né? Mas toda empresa, no fim do mês, passa uma régua, e é o tal do DRE, que é a demonstração de resultados. E para isso todo mundo é igual, todo mundo fatura, tem um hobby, uma receita operacional bruta, toda empresa paga os seus impostos lá, tem uma receita líquida, todos têm despesa administrativa, a despesa comercial, resultado financeiro positivo ou negativo, mas tem que contabilizar. Lá no fim depois tem um EBITDA, lá embaixo depois tem um resultado que pode ser positivo, pode ser negativo, que é o resultado da empresa, né? Então, por isso que eu acho que qualquer um que se habilita a trabalhar como conselheiro, ele consegue atuar em diferentes áreas. E tem muita similaridade entre as empresas. Onde está o problema? Onde eu mais sofro? No sentido de buscar informação. Mercado. Os mercados são diferentes. Os mercados são todos diferentes dessas empresas que eu selecionei. Então, quando você entra numa empresa, seja lá de distribuidora de vidro, distribuidora de alimentos, o cliente é diferente e você tem que conhecer. Em especial, o mais difícil que eu estou considerando, para mim, isso para mim é difícil, é o tal do varejo. Eu nunca pensei que eu ia ter que ralar tanto para entender alguma coisa chamada varejo. Das suas diferentes formas, dos seus diferentes canais, seja loja própria, franquia, multimarcas, o e-commerce, cada um tem um cliente diferente, alguma característica diferente que te traz um desafio. Associado na indústria têxtil às coleções, né, que também massacram a empresa, o empresário em relação a isso. Então, o que tem de diferente é o mercado. E o mercado ele tem que ser vivido. Não adianta, não é no livro, é no mercado, né? Então, eu tenho ido constantemente visitar lojas em supermercados, em shoppings, né? Mercados,
quando eu era conselheiro numa empresa em São Bento, trabalhamos junto com o Vicente. Eles faziam 2 dias por ano de treinamento e visita a corredores de mercado. Não sei se você pegou essa época, mas a gente tinha que ir fazer isso e fazer em regiões diferentes, porque ainda existe essa diferença. Se você vai no mercado, conversa com o cliente em São Paulo, ou conversa em Jaraguá, ainda é diferente. Então, varejo é complicado. Exige que realmente o conselheiro frequente o mercado. No restante, é seguir essa sequência, alternando ou colocando na sua ordem o que precisa primeiro. Em algumas empresas, a sucessão, ela quase que acontece automaticamente. Nas outras é um processo difícil. O profissional está na família, o profissional está entre os executivos, ou o profissional tem que ser buscado no mercado. São situações difíceis pelas quais, por todas elas eu já passei, e são muito difíceis de tratar, porque mexe com, em especial quando é uma empresa multifamiliar. Tive uma experiência fantástica numa delas, onde multifamiliar de 5 sócios, 5 irmãos. E você chegou à conclusão que o profissional não estava na família. Isso, infelizmente, acontece às vezes, mas cria um impacto muito grande e é um problema que tem que ser tratado dentro das melhores práticas da governança, né? Uma recomendação minha, né, para os empresários que estão dando os seus primeiros passos em governança, é que façam os cursos. Eu defendo muito, eu fiz os meus, o que a gente faz, acho que é uma tendência. Eu fiz o IBGC, então eu gosto muito do IBGC, sem deixar de considerar a excelência que é a Fundação João Cabral, a própria PUC, nessa área de governança corporativa. A grande diferença é que o IBGC, os professores somos nós, né? Somos nós, Mônica é empresário, eu da área de empresa, um pouco diferente, mas não menos eficaz do que as outras entidades, mas que são mais escolas, portanto, o viés acadêmico está mais presente no treinamento. Gente, quanto tempo eu falei? Eu falei 14 minutos, e é nesses 14 minutos que eu preparei para falar para vocês. Eu estou à disposição depois, se a gente ganha um pouco de tempo, para poder responder alguma coisa a mais que vocês quiserem. Muito obrigado. Obrigada, senhor Jaime. Convidamos agora para a sua apresentação a senhora Mônica Uffenhusler Conrad. A senhora Mônica é sócia da empresa Duas Rodas Industrial, sendo da 3ª geração da família fundadora, onde já foi superintendente e presidente do Conselho de Administração. É conselheira certificada pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Foi presidente da ACIGES entre 2012 e 2014 e atualmente é membro do Conselho Superior da entidade. Bom, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com todos vocês. A gente vê tanta juventude, é muito bom, né? A gente vê. Ana Clara, muito obrigada pelo convite e estar falando um pouquinho sobre um tema pelo qual eu sou apaixonada, né? Eu adoro a questão da governança e eu só queria confirmar aquilo que eu já me disse, né? Governança é uma jornada, ela não é um evento. E a CIGES me pediu que eu falasse um pouquinho sobre governança familiar, né? Que é um pouquinho diferente da governança corporativa, mas ela é tão importante quanto. E como nós temos muitos empresários aqui,
e todas as nossas empresas quase são familiares aqui em Jaraguá, né? São todas empresas familiares. É importante a gente pegar um pouquinho este aspecto. Então, a governança familiar, ela usa os mesmos princípios, mas ela é um pouquinho diferente. Deixa eu ver se... Para onde ela vai? Aponta para lá. Sem ligar não vai. Perfeito, gente. Então, eu gosto muito desse quadro, que ele é do John Davis. Não sei se dá para ler lá atrás, mas as pedras é uma arte japonesa, né? E não é simples colocar as pedras em pé. Então, nós temos aqui, bem no alto, ali está escrito uma empresa de alto desempenho e duradoura, né? Então, uma empresa que tem excelentes resultados operacionais, né? Ela é a pontinha, né? Ela está baseada em outros fatores. O segundo fator é uma gestão capaz e alinhada. Então, assim, a gente tem a empresa perfeita, o mercado é bom, né? Tem muita... a equipe é boa, sabe fazer gestão, os resultados são bons, o mercado existe, os clientes gostam da empresa, mas ela precisa de outras coisas. Ela precisa, por exemplo, de proprietários leais e capazes, né? E na base, aquilo que todo mundo fala, mas esquece, de uma família unida e contribuinte. Tá? Então, se a gente não tiver essa base de sustentação para qualquer empresa familiar muito bem estabelecida, a empresa de alto desempenho não vai seguir adiante. Essa é a mais pura realidade, né? Então, o que significa, de fato, proprietários leais e capazes? Eu vou falar algumas coisas que parecem óbvias, mas às vezes a gente esquece, por isso que eu estou trazendo para o debate de vocês depois, eu gostaria de responder perguntas. Então, para ter proprietários leais e capazes, eles precisam ter uma missão compartilhada. Eles precisam entender para o que existe essa empresa, afinal de contas, o que eu quero alcançar, né? Segundo ponto, essa missão ela tem que ser clara. Se eu não disser, olha, eu quero chegar ali, eu quero ter... Estou apanhando já. Tem que ter administradores de portfólio. Então, os sócios precisam saber administrar não apenas uma empresa, mas os negócios que tem. Independente se eu tenho, por exemplo, uma empresa que faz serviços ou uma empresa, no mesmo período eu tenho uma distribuidora, né? Ou se eu tenho terrenos, às vezes os terrenos valem mais do que a própria empresa, então eu tenho que saber os negócios que eu tenho como proprietário. Eu preciso ter foco no crescimento de longo prazo, eu preciso de estabilidade, sócios capazes e leais, eles têm essa missão por estabilidade, tem que ter uma assunção de riscos adequada e uma sociedade agregadora. Então, sócios precisam de uma série de coisas, mas são coisas simples e óbvias, principalmente quando a gente fala de riscos, porque não existe negócio sem risco, né? A gente precisa, para poder evoluir, a gente precisa aprender a usar. Então, quando eu vou agora para a questão da família, eu tenho primeiro uma história compartilhada, e a grande maioria das histórias são muito bonitas, né? E a gente precisa viver essas histórias, e isso faz parte de governança familiar, né? A gente precisa dessa missão clara. A maior responsabilidade de uma família quando tem uma empresa é garantir que uma decisão seja tomada a qualquer tempo, e isso é governança. É preciso decidir, seja lá como for, não dá para ficar protelando, né? Então, a decisão de uma família de investir em conjunto faz parte dessa família unida. E a gente costuma dizer que o maior ativo de uma
empresa familiar não são os ativos, não é a empresa, é a própria família. Porque se ela administrar seu portfólio, se ela administrar seu negócio, ela pode até mudar de negócio, vender um negócio e comprar outro, mas ela, como família empresária, é o maior ativo, e por isso é importante também que ela saiba qual é a sua própria missão, o que essa família, como empreendedora, quer fazer. Talento útil nos lugares certos, né? A gente costuma achar que o membro da família ele só pode ser gestor de uma empresa quando a gente sabe que tem as pessoas que são agregadoras e sabe manter a família junto, é tão importante quanto. Então, o talento agregador, o talento que sabe trabalhar com as pessoas, que sabe levar adiante, é um dos pontos principais dessa família unida. Trabalhadores com altos padrões profissionais, e aqui vem um tema que vocês vão me tirar pedras, mas eu vou dizer, o ideal seja que a família tenha baixa dependência financeira do negócio, esse seria o ideal, né? Difícil, né? E normalmente que a gente veja que a empresa é maior do que a família, que é maior do que o indivíduo. Trabalhando tudo em prol de algo maior do que a gente mesmo. Estou apanhando. Então, a empresa familiar tem muitos desafios, e esse gráfico ele é livre, não quer dizer, mas, por exemplo, nós temos o empenho da família, que vai da geração do fundador até uma quinta geração. Então, o empenho da família tem uma tendência de queda, né? O fundador é muito mais empenhado. A assunção de riscos. O fundador normalmente tem mais capacidade para assumir risco do que a segunda, terceira geração. Isso é normal. Por quê? Porque quando a gente começa um negócio, a gente não tem muito a perder. Quanto mais passa as gerações, a gente começa a ter mais tendência a perder alguma coisa e fica mais difícil assumir o risco. Mas a riqueza, o conforto, o status cresce com o seguir das gerações. O tamanho e a complexidade da família, já da primeira para a segunda geração já complica um pouco, vem genro, nora, tudo isso. E o senso de tradição vem a crescer. Veja, é um sistema totalmente complexo e faz parte de todo esse entorno que é a empresa familiar. Então, o objetivo da governança é gerar valor. Não tem outro, não é ser burocrático, não é nada. E governança nada mais é do que dar direção, dar estabilidade, dar adaptabilidade para as empresas e dar decisões consistentes. Nada mais que isso, né? Então, é muito simples na realidade. Qualquer empresa tem governança. Quem tem contabilidade já me falou isso, né? Quem tem contabilidade tem uma espécie de governança. O que a gente costuma dizer que as empresas, quando crescem um pouquinho mais e começam a criar, quando filhos entram no negócio, precisa ter alguns fóruns adequados para discussões adequadas. É só isso, é dizer assim, olha, nós precisamos nos reunir e decidir em conjunto algumas coisas. O que é da família no âmbito da família, o que é da sociedade no âmbito da sociedade e o que em termos de negócio, deve ser discutido e analisado em termos de negócio. Então, algumas práticas que são recomendadas, né? Primeiro, comunicação. É preciso comunicar muito. A gente tem a ideia sempre de que muitas vezes aquilo que a gente pensa os outros entendem, né? Então, tem que ter essa comunicação. Por isso, ter os fóruns adequados para que as pessoas possam conversar sobre as coisas. É tão simples quanto isso, né? E tão complicado muitas vezes, porque as pessoas elas não têm esse costume e nós brasileiros em geral, nós não temos o costume do debate, né? A gente sempre tem esse preciosismo de achar que se alguém senta conosco e dá uma opinião contrária a gente, essa pessoa está falando contra nós. E isso é uma prática que a governança ajuda as pessoas a se
a melhorar nesse aspecto. O segundo, o Jaime falou, protocolos e regras. Se fosse começar uma jornada de governança, é sempre bom combinar, né? Protocolo e regra nada mais é do que combinar. O que nós vamos fazer juntos, como é que nós vamos funcionar, e a gente depois segue isso que foi combinado, né? Meritocracia, a gente tratar, né, a todos de acordo com os seus méritos. Eu acho que é importante ter uma administração de portfólio. Muitas vezes nas famílias, um dos pontos de maior união ou também de maior discórdia é aquilo que se faz fora da empresa, né? Até às vezes é chamado de responsabilidade social, mas projetos que a família incorpora e coloca dentro dos seus objetivos como família são importantes. E uma proteção jurídica sempre é bastante adequada. Como é que a gente faz com que a governança aconteça? E são coisas simples. A gente precisa ter disciplina, né? A gente precisa ter disciplina para fazer com que aquilo que foi combinado seja seguido. Tem uma cultura decisória, a gente tem que cuidar muito para que as decisões saiam da esfera pessoal, não é só aquilo que eu quero, né? É aquilo que é melhor para a empresa. Então, quando a gente tem um colegiado, a gente está acostumado, conselho de administração, sentar numa mesa e discutir as coisas, é justamente para que a decisão seja melhorada. E é a construção sobre o argumento do outro, que é a construção das ideias, e o debate ele leva a isso. Prestação de contas, a gente sempre fala, normalmente quando começa a implantar governança numa empresa, a contabilidade envia um monte de papéis, porque de tanto número as pessoas não enxergam, né? Então a prestação de contas não é fazer, é querer que o outro entenda, querer que o outro saiba aquilo que está acontecendo na empresa. A comunicação com a família, por exemplo, é querer que a família entenda a empresa e conheça também, porque ninguém gosta do que não conhece. E um dos grandes desafios a partir da geração do fundador é fazer com que os seguintes gostem da empresa. Então eu tenho que conhecer, e quanto mais eu presto contas, eu quero que o outro entenda, muito mais há engajamento na empresa, a compreensão, né? A profissionalização é super importante. Isso não quer dizer que sócios familiares não sejam profissionais, mas a atitude profissional em relação à empresa. E a governança ajuda em trazer expertise de fora com formação externa, como já me disse, traz outras ideias, vai estudar, vai fazer as coisas acontecerem, e essas opiniões independentes, aquelas que não estão influenciadas pela família ou pelo meio, trazem uma qualidade de decisão muito maior. E alinhamento de interesses, né? E aí é o famoso conflito de agência, né? Que no jargão mais técnico diz assim, o CEO da empresa ele é familiar, então ele quer investir todo o dinheiro na empresa, né? Ele é familiar, quer investir, mas os sócios querem mais dividendos. Quem está certo e quem está errado? Todos estão certos, né? É legítimo querer dividendos, é legítimo que ele entenda o investimento que se faz, e é legítimo que o CEO que trabalha lá e que está enxergando as possibilidades futuras queira mais dinheiro para investir na empresa. Então, se não houver um fórum de discussão para alinhamento desses interesses, a coisa complica. Então, é isso que é governança. Então, esse é meu último slide. E o que precisa, né? Precisa de tempo para amadurecer. A governança ela é uma jornada e ela não acontece de um momento para o outro. Você diz, puf, eu implantei governança agora. Já me aconteceu de eu ver pessoas dizendo, eu implantei governança em um mês na empresa. Eu digo, impossível, não dá, não dá. Por quê? Porque existe uma questão cultural, existe uma questão de prática.
Você não vai chegar numa reunião da primeira vez e dar sua opinião de peito aberto, achar que tudo vai acontecer maravilhosamente só porque agora você tem governança. Precisa dessa prática, precisa da confiança entre os sócios, né? Se você tem um conselho que seja consultivo, você não confia no conselheiro externo no primeiro dia que ele chega lá. Seria muito estranho alguém chegar lá e dizer, eu sou conselheiro independente de vocês, eu digo agora e todo mundo faz assim, sim, acreditamos. Não acontece assim. Então, essa relação de confiança com alguém externo, ela tem que ser construída e ela leva tempo. Então, e todos, principalmente quando nós falamos de fundadores ou a própria família, ela precisa estar comprometida com esse processo, porque se não, ela não quiser esse processo, acontece bastante também, só lá na China, aqui não, mas acontece que as pessoas têm desconfiança e medo de perder poder, né? Essa é uma outra questão. Tem desconfiança e tem medo de dizer, não, mas agora um cara externo vai estar tomando a decisão sobre a minha empresa, né? Como é que eu lido com isso? Então, precisa desse processo de tomada de decisão, se acostumar, precisa de comprometimento da família e a valorização desse ambiente mais diverso em que as opiniões são diferentes, né? Essa valorização, ela faz com que a gente abra a cabeça e consiga enxergar um pouco mais longe, e quando numa mesa de conselho 5, 6, 7 pessoas sentam e discutam um tema, provavelmente a decisão será mais assertiva, porque ela foi construída, ideias diferentes trazem outras ideias e amadurecem no tema. Então, governança familiar nada mais do que organizar e ter fóruns adequados para as discussões adequadas e comunicar, discutir, conversar. Isso qualquer empresa faz, né? A diferença é ter isso estruturado e encaminhado para que seja algo de qualidade para todos os membros, né? Porque uma empresa familiar também não dá para ter um vencedor e um perdedor, né? Todos têm que poder viver com as decisões tomadas, e isso é difícil, mas no processo ele vai adiante. Bom, gente, era isso que eu queria conversar. Depois eu também fico à disposição para dúvidas e a gente conversar um pouquinho mais. Obrigada. Obrigada, senhora Mônica. Agora, portanto, convidamos o senhor Décio da Silva para a sua apresentação. O senhor Décio é o atual presidente do Conselho de Administração da WEG e também das empresas Oxford Porcelanas e WPA Participações e Serviços. Por 18 anos, atuou como presidente executivo da WEG e de 1994 a 1996 foi o presidente da ACIGES. Atualmente é membro do Conselho Superior da entidade. Muito boa noite a todos. Quero agradecer a Ana Clara e toda a diretoria da associação aí pelo convite, cumprimentar meus dois colegas aí, a Mônica e o Jaime, e me pediram para falar dois temas, um pouco sobre internacionalização e falar um pouco sobre governança. Isso aí é a internacionalização da WEG, está os números aí do nosso resultado de 2021, para dizer para vocês gravar duas coisas aqui. A WEG hoje, mercado brasileiro, já é minoria, 44%, ano passado 56% foi receitas internacionais. E no número de pessoas, ainda o Brasil, nós temos ainda as maiores fábricas, tem 70% dos funcionários, mas 30% já é no exterior. Então nós temos, quando pega os 36 mil aí funcionários, nós temos 10 mil pessoas
fora do Brasil. E nós temos fábricas em 13 países, 35 empresas comerciais espalhadas aí pelo planeta e vendemos em 135 países. Mas começou muito diferente, e se não tivesse o começo, nada disso chegaria, né? Como o Jaime falou no tema de governança, o tema de internacionalização também é uma jornada e vale para todo mundo, vale para os pequenos também. A VEG começou em 1970 a exportar e fez a exportação para os vizinhos, como é tradicional aqui, para a Argentina, para o Paraguai, o Uruguai, mas ao mesmo tempo foi para Estados Unidos e para a Alemanha. Então foi disputar mercados sofisticados, mesmo ela pequena, sem marca, sem produto, com um monte de dificuldade, mas assim que os fundadores iniciaram, né? E a internacionalização teve um papel fundamental no desenvolvimento da companhia. Se o seu Werner, o seu Geraldo não pensasse de começar as exportações lá com 8, 9 anos, ainda com 2 dezenas, 3 dezenas de colaboradores, a VEG não seria com certeza isso que ela é hoje. E por que a gente se internacionaliza? Por que a gente vai para o mercado internacional? Pelo menos tem 4 razões. A primeira é para você ter escala. Na indústria de manufatura, como é uma fábrica de motores, uma fábrica de transformadores, a escala é fundamental para você ter competitividade. Então, você ir para mercados maiores, que você ampliar os mercados, é o primeiro ponto de competitividade. Ir para o mercado internacional, mesmo que tu vai exportar no primeiro momento somente, mas você se integra às cadeias de valor mundial, de fornecedores mundial, você começa a ter chance de ter mais competitividade também. O terceiro aspecto, que foi também importante em alguns momentos para a companhia, né? O Brasil, empreendedor, é sofrido, né? O custo de capital no nosso país, em via de regra, teve momentos maravilhosos. Agora passamos aí 2 anos. Se alguém me contasse há 15 anos atrás que um dia eu ia ver taxa de juros de 2% ao ano, eu diria, está viajando. Aconteceu, mas não sei se vai acontecer mais alguma vez aí na minha trajetória de encontrar isso. Teve alguns momentozinhos de BNDES que foi bacana também, mas a taxa de juros aqui no Brasil é muito difícil. Tem que construir companhias robustas para dar retorno acima do custo de captação. Então, internacionalizar, tu acessa mercados financeiros internacionais. E, por fim, é uma mitigação de riscos, né? Em primeiro lugar, que tu atua em diferentes mercados, diferentes moedas. Quem já não importa ou não exporta e já viu que fechou negócio a câmbio de 4, quando tu vai faturar, o câmbio está 3, ou se tu importando, achando que o câmbio era 2, quando a mercadoria chega, o câmbio é 4. Quem está no mundo internacional tem hedges naturais de importação, exportação. Então, é uma mitigação de risco. Os ciclos dos países, raramente acontece uma recessão mundial que ataca todo mundo de maneira igual. Muitas vezes, na Ásia está bem, na Europa está mal, nos Estados Unidos está melhor, ou aqui na América do Sul. Então, esses aspectos foram muito relevantes
para você são pontos muito importantes para você ir para o mercado internacional. A segunda coisa, como o Jaime falou ali também, isso não é só para a empresa grande, né? Assim, a maior desculpa, normalmente, de quem é pequeno, normalmente diz, não, mas isso vale para os grandes, né? E os grandes também cometem esse erro, mas ele é pequeno, então tem mais chance de fazer as coisas. Não, isso depende de um plano, de planejamento seu próprio e seguir. A WEG, as exportações, a internacionalização da WEG passou em 3 fases, eu sempre digo. A primeira, que foi desde 1970, que começaram a fazer as primeiras exportações, até os anos 90, onde a WEG ampliou os seus mercados. Começou, como falei, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, mas foi para os Estados Unidos, foi para a Alemanha, foi para a Europa daqui a pouco. Eu, quando assumi em 1990, eu acho que a WEG tinha mais ou menos eram uns 20% do negócio era mercado internacional. Além disso, ela já exportava para 60, 70, 80 países, eu não me lembro, já estava bem espraiada pelo mundo. Aí nos anos 90, quando houve a sucessão, então nós começamos uma segunda fase da internacionalização, abrir empresas comerciais. Então nós tínhamos lá estoque e gente para fazer pré-venda, pós-venda, serviço, assistência técnica e conhecer o mercado, que na primeira fase foi com os agentes, distribuidores, como qualquer um faz. E quando você está com a tua estrutura própria, você enxerga o mercado com teus próprios olhos, você tem uma capacidade de se desenvolver e de aprender muito maior. Então, daí na comercial nós abrimos a primeira. Onde é que fomos abrir? A primeira na capital da América Latina, Miami, né? Lá nos Estados Unidos estava um pouco mais tropicalizada. Passo número 2 era o começo do mercado comum europeu, então tinha que fazer, os recursos não era tão abundante como hoje, né? Então, nossa equipe lá olhou assim e disse assim, puta, agora nós estamos nos Estados Unidos, está feito, vamos para a Europa. Então, a sede do mercado comum europeu foi em Bruxelas. Porque se eu botar na Alemanha, os franceses e os ingleses vão ficar muito insatisfeitos. Se eu botar na França, nem falar, né? E na ilha, então, lá na Inglaterra, não dava para imaginar. Então fomos para a Bélgica, só que nós esquecemos que a Bélgica não ia desagradar ninguém, mas o mercado também era muito limitado. Depois, rapidamente, abrimos na Alemanha, França, Inglaterra e nos demais países de mercado mais robusto na Europa. E a terceira fase foi aí botar fábricas, né? Porque tu vai crescendo, primeiro só exporta, tu consegue, depois tu tem que ter estoque, ninguém vai importar 100% das suas necessidades de um país lá do outro lado do mundo, que tem problema de logística, então o modelo começa, tu tem que ter estoque lá fora, tem que vender. Depois, tu cresceu, chega um ponto que diz assim, não, o cara quer saber, para alguém grande quer saber, tu tem que, para ter uma participação maior, tu põe uma fábrica aqui, né? Então veio as duas coisas que a gente tem que decidir. Faz aquisição ou começa uma fábrica própria? Os dois modelos têm vantagens e desvantagens, né? E tu só descobre depois que tu fez a opção que tu vai descobrir que foi mais desvantajoso ou menos vantajoso. Então nós botamos a primeira fábrica foi uma aquisição aqui na Argentina, uma empresa de motores elétricos para uso em eletrodoméstico, e passo seguinte foi no México,
que nós estávamos montando, e a terceira fábrica foi em Portugal. O que essa decisão levou? Foi tudo pensamentos estratégicos. Primeiro, geopolítico, né? Imagina o nosso maior mercado, os Estados Unidos. O nosso governo, em algum momento, não foi tão amistoso com a América do Norte, né? Agora também já não é um momento tão amistoso novamente, e isso vai acontecer com diferentes países, uma hora com os Estados Unidos, outra hora pode ser com a China, ou com qualquer outro. Então, para nós o risco era muito grande. Os Estados Unidos, nós fizemos a fábrica, fizemos uma aquisição no México. E a outra, porque o México já fazia parte do NAFTA, né? E o Brasil estava discutindo naquela época se alinhava com os Estados Unidos ou não. E a terceira foi em Portugal, porque nós queríamos, por mais que Portugal não tivesse, por mais que a Europa sempre foi mais ok como o Brasil e tal, mas elas tinham que dizer que era fabricante europeu, tinha que sentar nas associações de fabricantes de motores europeios, para isso tinha que ser um local. Então, então foi em etapas, e a gente começa pequeno e vai dando um passo cada vez. Quais os grandes desafios que tinha? A primeira é que nós não tinha nosso produto não era tudo aquilo, né, Vicente? E a marca não existia. Hoje a VEG vai falar em qualquer parte do mundo aí, tem alguém que conhece VEG. O começo foi muito difícil, né? E tinha ainda lugares com imposto de importação, então barreiras alfandegárias. Aquele começo, eu participei menos dessa primeira fase, aí, o Vicente foi o diretor comercial da VEG muitos anos, e sabe como foi suado, né, passo a passo. Então, sobrava o quê? Sobrava a ferramenta do relacionamento, e aquela mais dura do preço, né? Porque a maneira de entrar é ser mais barato que os concorrentes, quando tu não tem marca, quando ainda o teu produto não é o mais sofisticado, o mais desejado que tem. O segundo ponto que foi muito desafiador foi as barreiras não alfandegárias, barreiras técnicas, que é em nome da proteção do consumidor, mas é a proteção de cada país que está ali. Então tinha que passar no teste da CSA do Canadá, entidades certificadoras e tal, em nome da proteção do consumidor, que era para ser isso também um pouco, mas muito no bojo de conseguir proteção, principalmente já naquela época a grande ameaça vinha lá do outro lado, lá da Ásia, né, como acabou acontecendo e hoje é um grande player mundial. E por fim tem o terceiro desafio, que é aprender a trabalhar em outras culturas, em culturas diferentes da nossa. Então esse desafio cultural, aprender línguas, mas mais que aprender línguas, viver a cultura de cada país é muito difícil. Então, hoje a coisa mais importante que a gente tem é o lado do conhecimento. Eu falei muito da exportação, trouxe bastante dólares para a companhia, ajudou a companhia a crescer, mas o que ela mais trouxe foi acesso a profissionais, consultores, executivos internacionais. Ela trouxe acesso a centros de pesquisas internacional. Ela conseguiu aumentar o conhecimento da empresa e a empresa é formada de pessoas, das pessoas que compõem a empresa. Então, hoje eu queria dizer assim, a coisa mais relevante de se internacionalizar
é criar o mindset internacional das companhias. E vou dizer mais uma coisa, esse mindset tem que ser em todas as empresas, inclusive nas empresas que não importam ou que não exportam. Elas precisam conhecer, porque elas têm que conhecer. No comércio, por exemplo, quem tem uma grande rede de comércio tem que conhecer como é que funciona o comércio na Europa, nos Estados Unidos, nos grandes países, como é que são os grandes players, quais os modelos de negócios que eles estão usando lá. Então, independente disso, e hoje está muito mais fácil que na época dos fundadores. Hoje, no mundo da internet, na palma da mão, a gente tem informação. E bastante que a gente prepara, mas não substitui viagens para conhecer, tocar, sentir e ver. E não substitui ainda uma mais relevante, daí quem se internacionaliza de vez. Pessoas vivendo na China, vivendo na Colômbia, nos Estados Unidos, na Inglaterra ou na Alemanha. Então, esse é um ativo que a companhia cria. Nós já expatriamos centenas de pessoas, muitas delas já voltaram, e depois começa um mix cultural. É gente do México indo trabalhar nos Estados Unidos, ou dos Estados Unidos na Inglaterra, dos Estados Unidos para a Austrália, da Austrália para o Oriente Médio, ou coisas desse tipo. Por favor. E vou falar então do tema de governança, como foi falado antes, né? Aí uma coisa bem sofisticada de uma companhia de capital aberto, tem a Assembleia dos Acionistas, tem o Conselho Fiscal da VEG. A VEG tem, só para vocês saberem, tem 400 mil acionistas. Então é uma família com 400 mil cabeças, fora o controlador que tem 80, acho que nós somos em 80, já toda semana vem mais um bebê por aí. A família cresce em progressão geométrica. E o resultado, por mais que a gente se esforça, não cresce. Então eu tenho que concordar 100% com a Mônica, que falou uma coisa muito importante. A empresa não deve ser feita para dar emprego para os seus familiares e para os familiares dependerem da empresa. Eu não estou dizendo que os familiares não devem, e é muito importante, eu acredito que o olho do dono engorda o boi e todas essas coisas, mas a família, primeiro eram os três, né? E quando eles fundaram a VEG, cada um acho que tinha o seu Werner, não sei se já tinha filho ou estava para nascer. O meu pai tinha eu e a Tânia, e o seu Geraldo acho que tinha 2 filhos, mas era pouquinho. Hoje eu estou falando que nós somos 80 e eu não tenho muita certeza se não nasceu alguém na semana passada. Então, o nosso Conselho Fiscal é 3 membros totalmente independentes, especialistas na área. Nós temos o segundo órgão, que é o Conselho de Administração. Nós somos em 7 membros. O Conselho de Administração da VEG, por mais que a família tem 65% da VEG, 50% na WPA, que é controlador, e mais 15% nas pessoas físicas, nós somos minoria no Conselho. Nós somos em 3 contra 4 independentes, como a Jaime e a Mônica falaram, assim, ter visão de terceiros é muito importante. Agora é muito importante a escolha de quem são esses terceiros, como a Mônica disse, ninguém vai acreditar no primeiro momento, claro, tem que ser muito pesquisado quem que vai ser os teus conselheiros. E a nossa visão lá, olhamos 2, 3 aspectos. O primeiro é a integridade, a
vontade, aspectos assim, esse conselheiro quer se agregar ao nosso projeto, mas antes disso também tem, depois disso tem a segunda pergunta: o que ele vai aportar lá? Quando nós, a WPA, escolhe os conselheiros da VEG, o conselho da WPA que decide, isso aí nós olhamos o que ele vai aportar. Então, o que a gente faz? Primeiro ver qual que é os teus desafios estratégicos, o que você está precisando. Então, é uma empresa muito internacional, tem que ter 2 conselheiros com ampla vivência internacional. Nós estamos no mundo digital. Eu sou, como é que tem que dizer? Eu sou lá de trás, assim, meio, eu sou do hardware. Eu aprendi a fazer conta em régua de cálculo, tive que me esforçar com computador e depois com o mundo digital. Então, você tem que buscar gente dessa área. Qualquer empresa precisa um grande tributarista, porque o fisco é o maior sócio, o maior sócio que as empresas têm. Então, a escolha disso é super vital. E a terceiro aspecto que tem que ter esse conselheiro é que alguém que tenha capacidade de enfrentar o presidente do conselho, principalmente quando o presidente do conselho é o fundador, né? Que daí o desafio maior. Assim, quem é já da segunda, terceira geração já levou porrada do fundador, depois ele é um pouco mais aberto, né? Então, eu acho que essa, para qualquer empresa, hoje eu vejo aqui em Jaraguá tem assim, o número de empresas que está ali, os exemplos que o Jaime deu, é fantástico. Mas antes de contratar, eu vou dar só uma sugestão. Se olha para dentro e vê, eu estou preparado e quero efetivamente ter o conselho, porque senão não gasta, porque é só para concordar com as tuas opiniões e coisa, não vale a pena. Aí tem auditoria interna, auditoria externa, comitê de auditoria que tem que ter um especialista, mais outro independente, e o coordenador desse comitê de auditoria tem que ser um dos conselheiros independentes. E aí vem o coitado do presidente e a sua diretoria. E aí a companhia é capital aberto, daí começa, e tem todas as normas da CVM. Alguém aí falou antes, e depois ainda tem as boas práticas. Na empresa, nas empresas fechadas, a utilização das boas, não precisa CVM, e a utilização das boas práticas é uma ferramenta para você, para as empresas que são fechadas. Para quem é aberto, é enforcement, você é obrigado a seguir essas regras. E tem 4 palavrinhas da governança ali, principalmente para companhias abertas, mas para as fechadas também. Não tem familiar que não quer que a companhia seja transparente, que os resultados sejam divulgados no público que é para ser divulgado, que tenha conformidade e que tenha prestação de contas. E aí vem a Mônica falou muito bem sobre a governança familiar. Essa é a governança da WPA, que é uma empresa de 3 sócios só. Que é ele, uma administradora, a WV e a G. Wernhaus. Os fundadores da VEG sempre estiveram bem à frente do seu tempo, e uma das coisas muito relevantes que eles fizeram, uma coisa tão simples,
Na VEG tem na WPA tem dois resultados só para fazer. Ou consenso, que nós trabalhamos, todo mundo busca isso desesperadamente, ou um resultado de 2-1, que seria igual a 1-2, que é a mesma coisa. Não tem outro resultado, diferente. Então, acima da Egon, aí tem as holdings de cada um da segunda geração, no caso aí são as holdings da família Silva, as 3 holdings da família Forte e da família Coisa. Então, as famílias se discutem e vêm com um voto só na Egon, que vem um voto. E essas 3 holdings fazem a assembleia da WPA. A WPA tem uma diretoria com 2 membros e tem um conselho de administração de 5 membros. É uma empresa privada, totalmente privada, fechada, e daí, cada família elege a cada 2 anos um representante para a WPA da sua família, e 2 são escolhidos independentes. Os 3 que são escolhidos pela família, por cada uma das famílias, apresentam 2 independentes, e esses 2 independentes têm que ter unanimidade na sua escolha. Um voto contra um, nós temos que buscar um outro, porque esses conselheiros têm que ter aceitação das 3 famílias. E depois tem um conselho de família, que é com 2 membros por cada grupo familiar. Nesse conselho de família, que cuida de coisas como acordo de acionistas, como foi falado anteriormente, que esqueci de botar aqui, que eu depois, quando vi a presença, esqueci de botar isso ali. É o último dos documentos que define tudo. É um acordo de acionistas, onde as partes dizem como vai ser administrado, e tudo que está aí nesse organograma, essas coisas aqui, estão no acordo de acionistas. Então, no conselho de administração, não precisa ser consanguíneos, agregados são considerados em igual condição, e no conselho de família é só consanguíneo. E tem mais aí os 3 representantes do conselho da WPA. Em alguns temas eles participam do conselho de família, não é integral. Essa era a posição que antes era dos fundadores. Fundadores não, infelizmente, não estão mais conosco. Então, os escolhidos para o conselho da WPA, em algumas decisões, eles participam junto com os outros 6 membros do Conselho de Família para fazer a governança da família. Então, isso é um pouco da governança da VEG. Concordo com o que foi dito aí, que efetivamente, passo a passo, todas as empresas têm que fazer. E um passo muito importante é a criação de um conselho para botar algumas visões externas. Mas, para encerrar o seu dia, pergunte primeiro: eu estou preparado para isso? E a segunda, depois, vão a campo para ver quem efetivamente tem para contribuir e conseguir. E essa não é uma atividade muito fácil, atrair conselheiros e tal, que normalmente a questão não é só a questão econômica, é questão de dizer, o conselheiro que é profissional mesmo vai dizer: eu vou me realizar com esse projeto. Eu já fui conselheiro de várias empresas, alguns, quando me desapontei, e fui embora, né? Então, porque o conselho tem que trabalhar efetivamente nas grandes decisões da companhia, e ele só funciona quando ele é empoderado para sair,
para sair as decisões que competem a ele. E para encerrar, a governança tem um item bastante quadradinho, norma, auditoria, essas coisas todas, mas o item mais relevante é a atitude das pessoas. A diretoria tem que ter todos os poderes que cabem a ela e tem que ser respeitada. O conselho tem que assumir integralmente as suas decisões. E a Assembleia dos Acionistas não pode faltar na sua tomada de decisão. E são pouquíssimas, mas as mais relevantes. Aprovar as contas, estabelecer e quanto como é que vai ser a alocação do capital, quanto vai se dar de investimento e só. E a terceira, que é a mais relevante de todas, escolher as pessoas que vão comandar o destino da companhia. E depois que está escolhido, torçam por eles, ajudem eles a ir para frente. Que quem está na frente não sabe, só as pessoas que estão na frente sabem qual é o valor de tu olhar para trás e dizer: eles estão torcendo por mim. Obrigado. Agradecemos ao senhor Décio. Convidamos agora a presidente Ana Clara Franza Giudini para conduzir a sessão de perguntas. Também convidamos o senhor Décio, a senhora Mônica e o senhor Jaime para esse momento de interação. Obrigada, então, Jaime, Mônica, Décio. Acho que foi bem complementar e foi muito rico aí. Todas as falas para a gente hoje. Vieram algumas perguntas, eu vou começar com o Jaime. Com tantas dificuldades que o pequeno enfrenta, como convencer de que o investimento em capacitação de empresários para estruturar conselhos vale a pena? Que passos podem ser dados sem grandes investimentos? Repete a pergunta, por favor, Carzinho. Sim, vamos de novo. Com tantas dificuldades que o pequeno enfrenta, como convencer de que o investimento em capacitação de empresários para estruturar conselhos vale a pena? Que passos podem ser dados sem grandes investimentos? Então, eu acho que o primeiro passo, o empresário na criação de um conselho, que não custa nada, que é muito pouco praticado, é bater na porta do vizinho. Aquele vizinho que já tomou essa iniciativa. E não necessariamente no vizinho que tenha o tamanho de uma empresa, do tamanho da VEG, por exemplo. Não está uma empresa, claro, no concorrente não dá para bater na porta, mas uma empresa que tenha alguma sinergia. Que empresas têm essas sinergias? O fornecedor. Um fornecedor é fácil de bater na porta e conhecer, por causa das próprias condições de relações comerciais. Um cliente é outra oportunidade. Seriam os passos que eu daria com custo zero, praticamente, né? Os outros passos que eu recomendaria seria frequentar ambientes como esses aqui. Inúmeros eventos foram feitos aqui nessa associação há mais de 10 anos já. A Mônica já falou aqui, eu era ouvinte, era aluno dela. Então, esse é outro passo, com custo zero, né?
O outro é entrar no site do ibgc.org.br. Eu não tenho nada, eu não ganho nada do IBGC, eu apenas fiz o curso lá e eu acho que eu aprendi muito, por isso eu devo a eles esse mencionar. É um site muito completo, é um site que, se estudar ali, inclusive em conselhos, um conselho eu comecei há 14 dias atrás, e a tarefa é ler o caderno que está no site, ou seja, eu, Maurício, de ler, e depois eu vou distribuir um questionário. É outro custo zero. O site traz todos os cadernos de governança corporativa. Tem a métrica da governança também. Tem a métrica da governança, é o modelo também gratuito que tem no site, né, e que pode medir. Tem muitas coisas, mas eu diria que essas são as principais, que não tem custo, tem custo zero. Depois, baixo custo. Cursos que são feitos de curta duração, inicialmente, para botar o pé no tema governança corporativa. Tem cursos de 2 dias, de 1 dia, a própria casa aqui, a associação já abrigou alguns cursos desses, né? E um pouquinho mais adiante, talvez, então, o curso de conselheiro de administração. Eu recomendo que todo empresário faça isso, porque eu não gosto de atuar em conselhos onde os sócios, os acionistas, cotistas que sejam, dependem em excesso e tem que, num jargão assim mais simples, comer na mão dos conselheiros, porque falta opinião própria e análise crítica, e isso não é bom. É bom quando se caminha junto com o empresário, e o empresário tenha as noções básicas de governança corporativa. Eu acho que caminha mais rápido. Eu vou deixar, se alguém quer complementar. A Mônica, se quiserem complementar. Obrigada. Então, para a Mônica, como tratar a sucessão familiar dos membros que não atuam na empresa? São herdeiros, mas não contribuem na gestão do negócio. Como conciliar os que contribuem com o trabalho no negócio e os que não contribuem, por estar em outra atividade que não faz parte do grupo do negócio familiar? Bom, eu acho que qualquer membro da família tem diversos papéis, né? O primeiro papel é o de sócio, o herdeiro. E aí a gente sempre herda uma responsabilidade, a gente não herda um ativo, né? Qualquer membro de empresa familiar se acha, olha, eu vou herdar uma empresa. Não, você herda a responsabilidade de seguir adiante com algo que os teus antepassados fizeram, tem uma história, um legado por detrás, então a gente herda uma responsabilidade. Como tratar? Existem diversos papéis. Então, o sócio responsável é aquele contributivo, né? Aquele que contribui, e ele tem o papel de sócio, né? E pode participar, por exemplo, de um conselho de família, ou até, se ele for versado e souber de negócios, ele pode também participar do conselho de administração, mas aí ele também tem que se formar como conselheiro. Não adianta dizer, eu sou sócio, eu sei tudo, aqui eu vou pegar. A outra questão é, quem trabalha na empresa tem que se fazer uma grande diferenciação entre a remuneração de um trabalhador, que é uma remuneração normal, como qualquer outro externo ganharia, só porque é familiar não pode trabalhar de graça. Então, quem trabalha na empresa tem que ter a remuneração do administrador, da remuneração do capital, que é a participação de resultados quando a gente tem distribuição de resultados na empresa. Então, são duas coisas totalmente diferentes. A gente confunde um pouco isso, achando, olha, todo mundo tem que ganhar igual. Não, não pode. Quem trabalha tem que ganhar o fruto do seu trabalho. Todo mundo que trabalha tem um salário, né? Aqueles que não trabalham, eles podem também participar
ajudando tanto no conselho de família, ou no conselho de sócios, ou até no conselho de administração, se eles entenderem de negócios e tiverem algo a agregar, né, Décio? Algo que contribui com a empresa na administração do negócio. Então, duas coisas totalmente diferentes. Uma, remuneração pelo trabalho, a outra, remuneração pelo capital. Na situação dos sócios, eles têm diversas possibilidades de colaborar com a empresa, desde que sejam de fato contributivos e estejam à altura daquilo que eles precisam fazer. Esse ponto é o ponto mais chave que tem, né, principalmente as empresas pequenas. O pai tem 4 filhos e aí vocês conhecem aquela historinha, eu brinco assim, daí um filho é surfista e o outro rala lá na fábrica dia a dia, super competente e tal, vai trabalhar. Aí tem duas conversas, né? O surfista diz assim, ou o músico, né? Ele pega eu que já sou músico. Aí ele diz o seguinte, o meu irmão trabalha lá, ganha uma grana, vocês nem sabem, tem carro do ano, e além disso sai na capa da revista. Aí o que trabalha lá, né, competente e tudo mais, assim, meu irmão não dá mais, toca violão o dia inteiro, diz que é compositor, faz música e tudo, e no final do ano vem falar aqui sobre dividendos. Então, esse ponto que a Mônica falou ali é o ponto mais importante. Os sócios só dependem do capital, do risco, e isso é muito importante. O cara que vai lá quebrar, que sai na capa da revista, ganha um salário bacana e tudo mais, esse ali ele tem que saber que a missão dele é arrumar dinheiro para aqueles que jogam futebol ou que ficam na praia o dia todo. E essa é uma confusão que estraga todas as empresas. Essa é uma separação. E essa cultura de ser sócio é uma coisa totalmente diferente de ser executivo. Eventualmente, alguns, eu quando fui executivo da VEG e tal, o meu chapéu era totalmente de executivos, que a minha missão era gerar recurso para todos os acionistas, inclusive os da família. Então essa coisa tem que ser quebrada de cedo, separar capital do trabalho, que a Mônica explicou muito bem aí. Décio, aproveitando então, na sua opinião, qual é o maior desafio no processo de sucessão de uma empresa? Olha, e a sucessão, né, a primeira coisa da sucessão, o Jaime sabe muito bem disso, que é o diretor de recursos humanos, né? Quando a gente fala sucessão, a gente pensa no presidente, né? Mas a sucessão é para o presidente, é para o diretor de vendas, é para o diretor industrial, é para o gerente financeiro, para o gerente comercial e tudo. A única certeza que a gente sabe é que um dia a gente envelhece e um dia a gente tem que sair, ou a gente fica doente, ou acontece uma fatalidade. Então, o processo de sucessão nas companhias, elas têm que funcionar continuadamente em todos os níveis. A sucessão do presidente é uma consequência de dezenas de sucessões que foram feitas na hierarquia da companhia toda. E para assumir os cargos, né? Precisa da formação, precisa vontade, mas precisa muita habilidade humana para formar
papéis de liderança, para ter comunicação, como foi falado. Então, isso aí tem que começar a pensar em sucessão em todos os cargos da companhia. O último é uma consequência. Só colaborando, eu acho que tem dois aspectos na sucessão. Existem duas pessoas sempre envolvidas. Um que vai suceder e existe o sucedido também, né? Esse é extremamente relevante, porque a gente pensa muito na preparação de quem vai assumir e pensa muito pouco na preparação de quem vai sair. Porque, acredito, o Décio e eu também, existe vida depois da empresa, né? A gente faz outras coisas, a gente consegue desempenhar e se manter ativo como pessoa profissional por muito mais tempo, e é extremamente relevante quando a gente deixa a empresa, de saber que a empresa vai evoluir muito mais do que a gente conseguiria fazer, provavelmente, né? Vai ser diferente. Mas, então, o sucedido precisa se preparar também para essa nova vida que acontece depois da empresa. Então, são dois aspectos que são extremamente relevantes, precisam ser olhados. É muito bom, só queria fazer um comentário que daí, para os jovens, né? Quem é jovem aí que está se preparando para assumir, quem discordar de mim, levanta a mão. Diz assim, putz, o meu pai não me ouve, o meu pai nem me enxerga, eu não tenho espaço para fazer nada aqui nessa companhia de decisão, é só dele. O sucessor tem que entender que efetivamente ele, essa conversa da Mônica, ele tem que ser preparado. E uma parte muito importante é quem vai suceder, que tem que ajudar no processo da sucessão, porque é ele que está soltando o poder, é ele que está dando o espaço, e é ele que precisa ser mais ajudado. Eu vou emendar um pouquinho disso aí, reforçando. Eu recomendo a todos, olhando assim a faixa etária média que está aqui, nós temos que nos preparar para a longevidade, que foi falado aqui. Preparar para a longevidade significa se preparar para uma segunda carreira. Eu fiz 33 anos na primeira carreira e estou completando agora 12 anos no que eu considero a segunda carreira. Já tinha, mas não tenho data para parar. Isso só se consegue através de um jeito, a educação continuada. Não dá para parar de ler, não dá para parar de ir em congressos, selecionar muito bem, porque à medida do tempo também você já assistiu, já leu, já viu muita coisa, então tem que procurar muito bem onde que está o conhecimento que vai agregar alguma coisa para a tua segunda carreira. Mas, repetindo, pense na segunda carreira. Só para complementar, os asiáticos, eles têm algumas coisas muito interessantes, e eles dizem que duas coisas a gente não ganha, nem pode herdar, nem nada. A primeira é relacionamento, e a segunda é confiança. As duas coisas a gente só constrói. Então, na sucessão, existe algo que se chama confiança, existe algo que se chama relação, que tem que ser construída a longo prazo. E sucessão não é um evento, é um processo, né? Ele acontece ao longo do tempo e por muito tempo. E quanto mais tempo leva, normalmente é mais bem sucedido. Então, relacionamento e confiança não se ganha, só se constrói. Legal. Eu vou fazer uma pergunta agora para os três, então. Essa visão de complementar é bem importante. Qual a sugestão de aprendizado do que não fazer de forma alguma? Posso começar. Simplesmente repetindo o que eu falei. Não fique parado. Não é momento de ficar parado. Nós, pela graça da natureza, nós vamos viver mais tempo. Então não fique parado o corpo,
Acho que nós temos que ter um professor para o corpo e um professor para a mente, que seja um psicólogo, que seja sei lá, na religião, buscar isso, ou buscar conhecimentos. Mas o fato é que o pecado é ficar parado. Eu acho que o pecado é ficar parado, envelhece e adoece o corpo e a mente. O que não fazer é ser inflexível, se manter na mesma linha, achar, principalmente fundadores, né? Tem uma foto que eu acho muito legal, que é ele num pedestal assim, dizendo: eu, o fundador, dono, insubstituível, né? O pedestal ali, e quanto mais alto, maior é a queda, né? Então, não ficar parado também, eu acho que é importante. Não achar, por exemplo, na prática de conselhos, é muito interessante que você tenha escutativa. Então, nunca deixe de ouvir, né? Nunca deixe de construir sobre o pensamento dos outros, né? Ir de encontro àquilo que as pessoas diferentes podem te dizer. Não seja surdo para ideias diferentes. Então, eu vejo muito importante essa parte. E procure se atualizar sempre, e não perca, eu acho que não se deve perder esse drive que tem o empreendedor, né? Esse começo, perder essa grande força que tem dentro da gente quando a gente fica entusiasmado e tem alegria nas coisas. Eu acho que uma coisa que não se deve fazer nunca, e é uma coisa que me desagrada muito, é sentar numa mesa de reunião e saber que tu está sentando para escutar a decisão que já foi tomada por alguns antes dessa reunião. Aí vem muito na linha da escutativa. Claro que você tem que ter opiniões, você tem uma reunião, tu tem já a pauta, tu tem o teu e tu tem as tuas convicções, mas primeiro você senta e ouve, e tem que ter o espaço da réplica, da tréplica, para se convencer das pessoas, porque as melhores ideias são aquelas que são construídas coletivamente. Eu acho que esse é um ponto muito relevante. Quando marque uma reunião, marque a reunião para ouvir, para falar, para pensar e depois decidir. Legal, obrigada. A gente vai encerrar as perguntas para ser pontual com o horário, mas se vocês tiverem alguma contribuição final, fiquem à vontade. Eu queria agradecer essa maciça presença, uma surpresa muito agradável, o que também endossa um pouco o que nós falamos aqui na frente, e que esse é um tema de alto interesse, e que ele cresce a cada dia que passa, também nas pequenas empresas. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Bom, eu desejo muito sucesso a vocês nessa jornada. E não pense que isso é tudo muito difícil, isso é só para empresa grande, é para empresa de qualquer tamanho. E eu tenho trabalhado muito como voluntária no IBGC já faz muitos anos, né? E o que move é essa crença enorme de que se as empresas familiares brasileiras tiverem governanças, ninguém segura esse país. E é isso que me move a cada momento, buscando mais governança, buscando esse conhecimento para poder distribuir, fazer alguma coisa com isso. E na atuação de conselho, eu sempre procuro olhar para frente. O conselho tem que olhar sempre para frente, não pode ficar analisando as coisas do passado. Então, quando vocês tiverem a sua contabilidade, óbvio, é base, precisa, mas não esqueçam de olhar
um pouquinho mais como fez a VEG, né? Tem que olhar para fora, tem que olhar no exterior, tem que olhar o que está acontecendo, tem que olhar o futuro para poder estar preparado e construir, né? O que a gente diz modernamente, tem que construir esse futuro. Então, eu desejo muita sorte para vocês. Só queria agradecer aí também a presença de todos aí e me desculpar quando eu fui sentar na cadeira e olhei, eu passei bem do meu tempo de 20 minutos aí, me desculpa. Quero também agradecer Jaime e a Mônica aí por compartilhar esse momento aí, porque sabe que falar na frente de outras pessoas, no público, numa reunião, é um grande exercício de aprendizado, então eu agradeço a oportunidade que vocês me deram para aprender mais, porque você tem que pensar no que você vai falar, tem que ouvir o que os colegas falaram e tentar construir uma coisa melhor. Muito obrigado e obrigado a vocês. Décio, Mônica, Jaime, muito obrigada. Obrigada a todos pela presença aqui hoje no nosso evento de 84 anos da entidade. Estamos muito felizes com essa participação. A gente vai ter um coquetel que o Lúcio vai reforçar, mas que a gente espera que todos possam ficar um pouquinho para confraternizar com a gente e trocar mais ideias sobre o tema e sobre outros também. Obrigada. Lembrando que o nosso próximo encontro empresarial da SIGES ocorre em 11 de junho, às 19 horas, aqui no SEJAS. Nessa oportunidade, teremos uma parceria entre a Fiesc e o Novale para o painel Infraestrutura para as Cidades Inteligentes, Mobilidade Elétrica e as oportunidades para os novos negócios. Vamos contar com a presença do presidente do Novale, Luiz Rufino-Zerleike, o vice-presidente de articulação institucional da SIGES, Daniel Marqueleto Godinho, o gerente-geral de engenharia da Renault América, Andrei Cunha da Silva, e o presidente da Câmara de Smart Cities da Fiesc, Jean Couto. Agradecemos a todos pelo prestígio, reforçamos o convite para o coquetel, que está sendo servido no Salão de Eventos Rodolfo Francisco Venus,